Então, bom dia a todos. A gente vai agora tirar esse tempo especial. Na verdade, todo tempo é especial. Não tem tempo diferente, nem dentro nem fora da igreja. Essa noite eu estava pensando muito naquele verso da Bíblia que fala que eu te amei com amor eterno. Nós somos passageiros, né? Nós vivemos hoje pessoas que nasceram no século XX e no XXI. Né? Não tem ninguém do século XIX, né? Praticamente. Nós temos uma limitação na nossa vida, mas Ele nos amou com um amor eterno. Nós vivemos para a eternidade. Pedro, grande amigo de Jesus, negou 3 vezes. 3 vezes. Eu fico pensando quantas vezes nós negamos a Jesus. Quantas vezes nós negamos a Jesus. Mas um dia Pedro teve que olhar novamente para Jesus, lá naquele lugar, quando a esperança dos discípulos se esvaiu, né? Morreu aquele que eles achavam que ia construir. Na casa de meu pai há muitas moradas, Jesus tinha falado. Eles acreditavam que seria naquela época mesmo, que Jesus ia fazer uma casa para eles. Sabia ainda, que já tinha derrubado ali o templo. Eu vou construir em 3 dias um templo para vocês. Na casa do meu pai tem moradas, e eles achavam que ia ser já. Né? Pedro negou 3 vezes, e nós negamos muitas vezes. Todas as vezes que nós nos omitimos, todas as vezes que nós embarcamos em alguma coisa que o Espírito não deu discernimento para a gente não tem comunhão com Deus suficiente para ter discernimento e embarcar naquelas situações em que nós estamos negando a Cristo. Né? Mas Ele é amoroso, Ele preparou ali um churrasco, né? E falou: joga a rede para o lado de cá. Pedro logo reconheceu, vestiu-se, foi ao encontro de Jesus e aí vai olhar para Jesus. Vai olhar para aquele que ele achava que tinha morrido, e aí ele tinha certeza que Cristo tinha ressuscitado. Então, esse cântico de prelúdio fala para a gente sondar o coração, né? Sonda, meu Deus, o coração. possibilitou que nós celebremos nesse culto a vida,
a sua morte e ressurreição por nós, e que alegria em estarmos de volta. Falo pela minha pessoa, né? Após essa quarentena, pós-Covid, é uma alegria estar com os irmãos novamente aqui, juntos, para louvar e bendizer o Senhor. Então, convido você a ficar em pé. Vamos orar nessa hora? Pai de amor, Deus eterno, nós te rendemos graças, Senhor, porque não há outro semelhante a Ti que mereça o nosso louvor e a nossa adoração. Somente o Senhor é eterno, justo, santo e fiel, amoroso e misericordioso, longânimo para conosco. Amém. Obrigada, Pai. Recebe este culto, que ele seja agradável a Ti, Senhor. Também te pedimos, fala conosco nessa hora, Pai. Sabemos que o Senhor está vivo e pedimos, vivifica-nos também e santifica a nossa fé nessa hora, que nos encontramos juntos para louvar e bendizer o Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Convido você a abrir sua Bíblia no Salmo 37, nós vamos fazer a leitura juntos. Os primeiros 11 versículos desse Salmo, Salmo 37, nós vamos ler a uma só voz, Salmo 37, do 1 ao 11. Vamos lá? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal, porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não acharás, mas os mansos herdarão a terra e se detalarão na abundância de paz. Vai lá no finalzinho, os últimos 2 versículos desse Salmo, 39 e 40. Vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque neles buscam refúgio. Você pode se assentar nessa hora? E apresentar diante do Senhor o seu coração, as vezes que nós andamos sem confiar, não descansamos nele, conforme o Salmo diz, e apresente no Senhor, nesse momento diante do Senhor, os seus pecados, peça perdão por cada um deles. Oremos em silêncio nessa hora. Eterno Deus e Pai, reconhecemos o quanto vivemos devendo em amor e solidariedade para com todos aqueles que vivem ao nosso redor, Pai. Somos egoístas, invejosos e queremos impor aos outros a nossa maneira de pensar, de viver, as nossas vontades, e assim nós negamos a Ti várias vezes, sim, durante a nossa caminhada. Pedimos perdão, Pai. Pedimos perdão porque nós negamos ao ver a dor e o sofrimento dos outros que eles tenham cura. E nós pedimos, Pai, começa conosco, cura o nosso coração, para que a gente possa olhar e ver as pessoas com o mesmo amor e a mesma mansidão que o Senhor olha. Nós entregamos a Ti nessa hora nosso coração e pedimos, perdoa-nos, no nome santo do Senhor Jesus.
Amém. Onipotente e poderoso Senhor, tem compaixão de nós, apesar de nós. É por causa dele, por ele e para ele que são todas as coisas. E é por isso que nós louvamos e cantamos ao Senhor, porque ele nos perdoa, ele nos purifica, ele nos lava. Então vamos louvar a Deus com cânticos nessa hora, vamos cantar. Chama o Ministério de Louvor à frente. Bom dia, estou muito feliz de estar de volta, depois de uma longa quarentena, de quase 2 anos aí, e na verdade de mais de 2 anos, na verdade já deu uma, não chegou a dar mais de 2 anos ainda não, mas foi quase, mas vamos louvar nosso Deus. Eu queria, a gente vai cantar esse louvor e acho que é muito proposital, assim, é muito proveitoso nós cantarmos isso logo depois de termos orado, confessando os nossos pecados, porque nós sabemos que Jesus nos perdoa, né? Deus nos perdoa, e agora, mas ao mesmo tempo Ele deseja que nós tenhamos o nosso coração mudado, para que a gente possa ter um coração como o dele. E é isso que nós vamos dizer agora, vamos louvar a nosso Deus, dizendo que nós queremos ter um coração como o do nosso Pai. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrará de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dar um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dar um novo coração.
E em tempos de pandemia, lembrarmos que Deus é a nossa cura, né? Que Deus é capaz de curar, Deus é capaz de restaurar, e é isso que nós vamos ser nosso Deus. E para a gente ficar de pé e para cantar essa música todo mundo junto, louvar o nosso Deus, pois Ele merece o nosso louvor, a nossa glória, toda a nossa honra. Escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo meu ser, confio
Jesus, nós precisamos do Senhor, Pai. Precisamos do Seu agir, precisamos, ó Pai, da Tua transformação, ó Pai. Precisamos, ó Pai, do Teu cuidado, da Tua companhia, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos abandona, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado, o Senhor tem guardado os nossos corações, ó Pai. E, Senhor, assim como nós cantamos aqui, Pai, que o Senhor seja transformando os nossos corações com a Sua imagem, Pai, para que a gente possa realmente engrandecer o Senhor, glorificar o Senhor através das nossas vidas, ó Pai. Cuida do trabalho dos nossos corações, ó Pai, transforma, para que a gente possa, ó Pai, de fato, viver aquilo que o Senhor preparou para nós, Pai. Deus, te pedimos por isso, ó Pai, te pedimos que o Senhor esteja preparando os nossos corações agora, a ouvir a palavra, Pai, que os nossos corações sejam como uma terra boa e fértil que lançada a boa semente que é a Tua palavra, essa semente, ela germine, cresça e dê frutos para a Sua glória, no nome de Jesus. Amém. Nós iríamos retornar hoje com a nossa escola bíblica, mas devido aí a várias questões de Covid, a gente vai deixar para começar no primeiro domingo de março. Que estranho a gente começar agora no finalzinho do mês, né? Aí tem carnaval, algumas pessoas viajam. Então a gente começa dia 6 de março, às 9 horas da manhã, a nossa escola bíblica. Nós vamos falar sobre conflitos da vida. Então, não deixe de vir, vai ser um tempo bem interessante. Nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre os conflitos que nós passamos na vida. Então, gostaria de trazer um pouquinho a memória, né? Essa série nossa de mensagens. Nós temos falado sobre práticas para colocar a alma em ordem, sobre simplificar as nossas vidas. E hoje eu vou falar sobre uma coisa que é bem difícil de simplificar e que dá bastante trabalho. Eu sei que eu não vou esgotar isso na mensagem de hoje. Eu espero que ela seja um start na sua vida, no seu coração, para você começar a trabalhar com isso. E hoje a gente vai falar de sufocada sobre controle, e a gente vai falar sobre uma coisa que trabalha e que mexe com qualquer pessoa, que são finanças. Poucas coisas têm o poder de transformar a vida de paz a um caos em tão pouco tempo quanto o estresse financeiro. Se você tem dinheiro, até que está tudo bem, mas se não tem, o resto pode até estar bom, mas de repente parece que tudo fica ruim. É uma coisa que domina muito a gente. Só de pensar nas nossas finanças fugindo do controle, a gente já fica vulnerável, estressado. Tem gente que, se deixar, mata um. Tem alguns que matam todos os dias, verbalmente, por causa do dinheiro, mas não estou pensando aqui no matar mesmo, consumar o ato. O fato é que se você estiver com problemas, você vai evitar atender o telefone, porque pode ser cobrança. Então a gente evita, a gente vive numa expectativa aí da concretização da desgraça. Será que o nome vai sujar hoje, amanhã, depois de amanhã? E não importa, lembra que a gente falou no primeiro encontro nosso, lá no começo do mês, da gente pensar num balde. Que esse balde é a nossa vida e que nós temos assim, energia, né? Ou nós estamos bem ou nós não estamos. E aí, pensando nessa metáfora do balde, a ideia é que o balde ele pode estar meio cheio e meio vazio. E a questão financeira é uma que esvazia o balde muito rápido. E a gente falou que essa questão do balde cheio, não adianta a gente só encher se a gente não tapar os buracos. Porque a gente pode encher o balde e estar vazando por vários lados, né? E a gente falou naquela ocasião sobre estar sobrecarregado, falamos de Marta. E a gente vai também falar de um personagem bíblico bem conhecido para falar aqui então sobre dinheiro, que resulta aí nessa sensação constante da gente estar sendo atacado de vários os lados. Parece que a gente está navegando com a maré quando as coisas não vão bem para a gente, quando a
sei, uma semana, um mês, 2 meses. Mas o fato é que nós nos sentimos sufocados pelas contas, pelas dívidas, pelo dinheiro que não dá, pela conta que não fecha no fim do mês, pela cobrança de todas as partes, pessoal, de outras pessoas que são referências para nós. E como nós estamos pensando aqui no simplificar a vida, então viver de acordo com o propósito que a gente foi chamado, que é esse o objetivo de simplificar, né? A gente não falou que não quer dizer ter menos, mas ter as coisas de forma simples, conforme Deus quer que nós tenhamos. Para quê? Para que isso possa fazer com que a gente viva bem com o propósito para o qual Deus nos chamou, que é glorificar o seu nome. E aí, vale em todas as áreas da vida, por isso que hoje a gente vai falar sobre isso. E antes de começar a falar propriamente sobre dinheiro, eu gostaria de lembrar que eu, como pastora, né, sempre luto contra um estereotipo bem singular. Porque se você ouvir falar de pastor e pastora, você vai pensar, vai me pedir dinheiro. Infelizmente é a nossa realidade. Então eu não estou falando aqui sobre você dar dinheiro na igreja, tá ok? A gente até vai citar um pouco sobre isso, mas o objetivo dessa mensagem não é você trazer todo o seu dinheiro para a igreja, tá? Não é esse o nosso objetivo. Então é uma luta constante, né? Mas como pastor e responsável pelos irmãos, a gente tem que falar sobre coisas que são importantes e que devem mudar a nossa vida. E o nosso relacionamento com o dinheiro precisa ser salutar diante da palavra do Senhor. Nós precisamos entender que não é só a questão de trazer o dinheiro para a igreja, a questão é como você administra o seu dinheiro. Como você glorifica a Deus através dessa administração, seja ela boa ou má. Né? Então, eu posso falar por mim e por outros incontáveis amigos, ministros e ministras que seguem a Cristo, que quando a gente fala de dinheiro é para o próprio bem da pessoa. A nossa preocupação da pessoa administrar bem o que ela tem. Então, não dá para a gente ignorar que o número de versículos bíblicos que falam sobre dinheiro são muito maiores do que falam, por exemplo, sobre felicidade, sobre prosperidade, sobre outras coisas. Então, parece que finanças têm uma grande importância para Deus. Inclusive, Jesus disse, né, que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, na condição então de líder cristã, eu levo a sério a minha responsabilidade de educar seguidores de Cristo acerca do que a Bíblia diz sobre isso. Então, não diz respeito a trazer dinheiro para a igreja, mas sobre como você administra a sua vida financeira. E é muito prazeroso a gente ver pessoas que estavam sufocadas financeiramente, ao estudarem a palavra, passarem a se sentir no controle das suas próprias finanças e poderem fazer coisas maravilhosas que a gente vai ver aqui daqui a pouco. Porque existe uma paz que transforma e que simplifica a vida quando as nossas finanças estão em ordem. Não tem como falar que não. Você que está aqui hoje, sentado aí, se você está com a sua vida financeira em ordem, você está tranquilo, você não tem a preocupação. O que eu vou comer no almoço? Não é questão com o que eu vou comprar, o que eu vou comer na hora do almoço. Eu vou fazer mais uma dívida no cartão? Eu vou fazer mais uma conta? E eu não estou falando aqui só dos irmãos, me incluo nessa situação, porque muitas vezes a gente se perde no dia a dia. Então vamos ver, a Bíblia vai falar para a gente, vai mostrar para a gente uma figura aqui, que nessa questão de dinheiro tinha uma relação destrutiva com as finanças. E que isso deixava essa pessoa cheia de culpa e de vergonha. E é um texto bem conhecido. Então, acompanha comigo, Lucas então 19, do 1 até o 10, diz assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu em um círculo, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa.
Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se lançou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Palavras do Senhor. Esse texto aqui faz a gente constatar uma coisa, né? Se você que está há muito tempo aí na igreja, essa história não é novidade para você. Você já deve ter ouvido várias, né? E provavelmente você já ouviu falar de Zaqueu na escola dominical. E mesmo quem chegou ontem, muito provavelmente já ouviu na mídia aquela canção, né? Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês um elemento bem singular e humanamente bruto sobre esse homem rico, que se revela quando ele se encontra com Jesus e que vai nos ajudar a pensar sobre a nossa vida financeira de forma simplificada. Lucas nos conta que, em virtude da sua baixa estatura, ele precisou subir numa árvore para ver Jesus. E não era possível enxergar por cima da multidão, ok? Isso está bem claro, certo? Não tem como a gente... Mas, contudo, eu não sei se você, mas eu fico curiosa de saber o que levaria um homem rico ao extremo, sacrificar a sua dignidade, arregaçar a sua túnica e escalar uma árvore em plena luz do dia. Você já parou para pensar nisso? O que leva uma pessoa desse jeito, no meio de uma rua cheia de gente, com tanta determinação, subir para ver Jesus? Imagina alguém que você conhece bem rico, ou então vamos pensar aí, eu não vou saber falar o nome dele certinho, mas Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, o dono daquela outra empresa. Nossa, gente, hoje eu estou ruim de nome, né? Então vocês me perdoam, né? Havan? Pode ser. Imagina eles, né? Jesus passando, né? Subindo. É um negócio meio inusitado, não é? Pensa bem, as pessoas que a gente conhece, que lidam bem com o dinheiro fazendo isso. Pensa que na Palestina quase todo mundo já tinha ouvido falar de Jesus. Mestre, operador de milagre. Então não era mais assim, a essa altura do campeonato aqui do Evangelho, Jesus já era figurinha carimbada, todo mundo já conhecia, já tinha ouvido falar pelo menos. Durante os últimos 2 anos ele já curara, ele já alimentava pessoas com multiplicação de pão, de peixe, já era, né? Já tinha transformado o tonel de água em vinho, né? Jesus já estava bem. E aí a notícia corria naquela época, né? E talvez Zaqueu fosse apenas um fã de Jesus, né? Como aquele que a gente vê hoje em dia, que chega uma semana antes de abrir o show do cantor favorito. Não sei, será? Queria apenas um. Na minha época era autógrafo, né? Agora você tira selfie com o cantor, né? Mas, sem dúvida, se a gente parar para pensar, as multidões em Jericó, elas se apertavam ao redor de Jesus, tudo igual. Mas Zaqueu, será que ele seria só mais um curioso para chegar nesse ponto de subir numa árvore? Parece que o que a gente vê aqui vai além da curiosidade. Não é só de querer ver quem é Jesus. Se você parar para pensar, ele se expõe ao ridículo de subir numa árvore. É um gesto inquietante de uma pessoa desesperada. Ele está desesperado. É uma explicação. E assim, a gente pode ir além. Zaqueu, ele queria mais do que o simples vislumbre do rabino famoso. Ele não queria só autógrafo, só uma foto. Pensa bem, que ele era famoso porque ele andava o quê? Com pecadores, com cobradores de impostos, a gente que nem Zaqueu era considerado. Então, o que a gente pode dizer assim, sem pensar 2 vezes, é que ele era um homem que queria receber ajuda. Ele estava desesperado. Talvez os ensinos de Jesus sobre graça, sobre perdão, tivessem dado esperança para esse homem aqui mergulhado na culpa.
por causa dos caminhos desonestos que ele tomou para ganhar dinheiro. E finalmente pesaram sobre ele os anos, talvez as décadas de extorsão de um povo, porque ele era daquele povo, mas ele extorquia esse povo para ganhar dinheiro para o opressor, que era o Império Romano. Então o Império Romano pedia X, e ele tinha o direito de cobrar o quanto que ele quisesse, desde que ele entregasse o X para o Império Romano. E geralmente esses cobradores de impostos cobravam X, Y, Z, W, exploravam as pessoas a ponto de deixar elas pobres. Então, na época de Jesus, tinha muita gente pobre. Por quê? Por causa da corrupção, da desonestidade de pessoas como Zaqueu. E Zaqueu, com isso, se tornou uma pessoa rica, muito rica. E com certeza, ele descobriu ao longo do tempo que essa riqueza não satisfazia a sua alma. Muito pelo contrário. Talvez esse homem que desesperado se agarrasse a essa figueira brava, aqui fala o sícomoro, mas é uma figueira brava naquele dia, na esperança desesperada de que esse operador de milagres pudesse atuar na sua vida e libertar ele de tudo aquilo que ele passava, da sua escravidão quanto ao dinheiro. Zaqueu, ele não apenas juntava dinheiro de maneira antiética, mas também parece ser claro aqui que ele mantinha os seus ganhos sujos somente para si. Ele não dividia com ninguém. Porque assim, é aquela história, se ele ainda divide com os pobres, se ele ainda dá um pouquinho ali, um pouquinho cá, o pessoal ainda faz uma vista grossa, mas não é o caso. Ele ignorava esse povo. Em essência, ele vivia uma vida centrada só nele. Só nele. Ele enterousava isso para si. O seu estilo de vida era obcecado por dinheiro. Ele pesava e isso consumia a alma dele, torturando ele, com culpa, muito provavelmente. E naquele dia particular, Zaqueu não aguentava mais. E a única explicação para um cara rico subir de forma desesperada numa figueira brava para ver alguém como Jesus passar. Parecia que ele tinha atingido um ponto, sabe aquele ponto da pessoa viciada em droga e chega um dia que ela diz para si mesma: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A gente vê várias histórias de pessoas que largaram as drogas e chegaram um dia que falaram: não aguento mais. E a gente vê aqui um Zaqueu, como que se dissesse para si mesmo: não dá mais. Eu sou impotente para mudar o meu comportamento, eu preciso de ajuda. Eu não aguento mais. Pensa que ele está sufocado pelos pesos aqui da autocensura, porque todo lugar que ele chegava, ele não era bem quisto. As pessoas não gostavam dele, ele explorava as pessoas. Ele vive então essa autocomiseração. Ele chega ao limite. Talvez Zaqueu tivesse se conscientizado aqui que ele precisava de algo muito grande para libertar ele disso, dessa escravidão do dinheiro, que sozinho ele não ia conseguir e que ele precisava de ajuda. Talvez. E isso exigia dele um poder maior do que a força humana, muito mais além da vontade, não é só uma questão de que eu posso, eu consigo. Ele já tinha chegado à conclusão que ele não podia, que ele não conseguia e que ele precisava de ajuda. E aí Zaqueu, que acumulava então anos de vergonha aqui, que estava matando ele por dentro, ao saber que Jesus, então o grande operador de milagres, passaria pela cidade, um homem compassivo, alguém que tinha um poder sobrenatural, isso era inegável, ele tem um lapejo de esperança. E ele vai desesperado para ver Jesus com os próprios olhos. E aí, pensa na cena acontecendo, né? Jesus avista Zaqueu na árvore, acho que ele olha de longe assim, tipo assim, é isso mesmo? E aí Jesus é sensacional, né? Ele se convida para ir jantar na casa do cara. Pô, desce daí, Zaqueu, eu vou comer na sua casa hoje. E era o tipo de coisa que com certeza fez Zaqueu vibrar. Um rabino importante ia visitar ele.
Não estava julgando ele por tudo que ele tinha feito. Não, ele ia lá em casa, vai sentar comigo. Então você imagina isso pro ego dele. Ele ia ser reconhecido na comunidade, afinal Jesus parou para ir jantar na casa dele. E agora imagina o tipo de casa que o Zaqueu devia ter. Já parou para pensar nisso? Ele era rico, com certeza não era uma cabana, né? Com certeza era cercada de portões, espaçosa, bonita, que vamos conjecturar. E muito provavelmente ele levava Jesus para essa casa, pelas ruas, até chegar lá, com certeza cruzaram com inúmeros pedintes, mulheres, crianças no meio das ruas, que provavelmente ficavam ali na porta pedindo dinheiro ou sobra de comida. E as cidades da época de Jesus, como eu já falei, tinham muitas e muitas pessoas pobres e desocupadas, que já não tinham mais como pagar impostos. Então, ou elas se davam como escravas, e aí passava o prazo, porque era 7 anos, depois disso, tinha que libertar o escravo. E aí essas pessoas não tinham mais o que fazer, viviam ali pedindo. Era essa a realidade da época de Jesus. Então, pensa bem, tudo isso por causa da opressão do Império Romano. E muito provavelmente a casa de Zaqueu era repleta de móveis extravagantes. Vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade, né? Talvez algumas obras de arte caras e tudo adquirido com dinheiro extorquido dos compatriotas judeus. Olha só. E antigamente, antes de Zaqueu encontrar Jesus, muito provavelmente, a gente tem esse costume ainda hoje, né? A gente que é pobre tem, né? Ai, vem conhecer a minha casa. E a gente apresenta a casa cômodo por cômodo, né? Você imagina como Zaqueu devia ter, aquilo lá crescia o ego dele. Então, porque essa obra é vinda do Egito, da época dos faraós? Não, não, esse tapete aqui lá do Império Sírio. Você imagina como isso elevava, né? O ego de Zaqueu. Mas agora, com Jesus ali, nós cantamos, né? Me ensina a olhar com os teus olhos. Eu imagino Zaqueu olhando para tudo aquilo com os olhos de Jesus. Para pensar. Todos os seus luxos, cada centímetro daquela mobília agora com os olhos de Jesus. Cada coisa comprada com dinheiro manchado de sangue. E quanto aquilo deve ter causado vergonha no coração de Zaqueu diante de Jesus. E quanto isso provavelmente entristeceu ele. Mas é uma tristeza, como a Bíblia fala, uma tristeza que gera arrependimento. As Escrituras não nos dizem como é que desenrolou essa conversa durante o jantar. A gente não sabe, mas a gente sabe que algo aconteceu no coração de Zaqueu. Porque a ponto de abalar ele de um jeito que a sua vida virou de cabeça para baixo com esse encontro com Jesus. E aí, de repente, depois de uma longa custosa conversa, provavelmente, e diante dessa tristeza que o arrependimento causa, ele renunciou ao maior ídolo da sua vida, a riqueza que ele possuía, o dinheiro. E Zaqueu, ele diz aqui que ele vai devolver 4 vezes o dinheiro que ele tinha adquirido por meio de trapaça, que ele que ele ia derramar sobre aqueles pobres que provavelmente estavam lá ao caminho, metade da sua riqueza. E não devia ser pouca. Não devia ser pouca. As algemas que mantinham ele prisioneiro ao dinheiro caíam por terra diante da pessoa de Jesus. Ele estava livre. A multidão de espectadores que estava lá esperando para ver o que ia acontecer, porque você imagina, era algo assim inusitado, Jesus, o rabino famoso, indo jantar na casa de um cobrador de impostos, de um publicano, de alguém odiado pelos seus, porque cobrava dinheiro a mais. Todo mundo sabia que cobrava mais. E ninguém gosta de ser cobrado a mais. Ninguém gosta. E Jesus então disse para ele: hoje houve salvação nessa casa. E se Jesus diz isso é porque realmente houve.
Jesus conhece o som do interior de cada pessoa. Então, não é porque está bonito no Evangelho, realmente houve. Quem estava perdido foi achado. Quem sentia essa culpa e essa vergonha foi purificado. Alguém impotente diante do seu problema encontrou alguém superior que podia realmente ajudá-lo. Alguém longe de Deus, em guerra constante com Deus, em vários sentidos se reconcilia com Deus. Zaqueu é interessante porque ele é uma das únicas pessoas retratadas na Escritura que experimentou não apenas uma reconciliação com Deus, mas duas. O primeiro, claro, foi espiritual, né? A salvação chegou na sua casa. Ele foi salvo, ele foi perdoado do seu pecado, ele passou a ter um relacionamento de reconciliação espiritual com Deus. No mesmo jantar, ele tem a segunda reconciliação. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso que eu vou te falar, mas ele tem a reconciliação financeira. Para com os amigos, com os inimigos, os pobres que ele vitimara, ele expressa aqui um completo arrependimento dos pecados financeiros passados. Ele confessou o caminho vil que ele trilhava até aqui, que conduzia ele a um remorso terrível, autocensura. O texto de Lucas indica para nós uma transformação completa no coração desse homem. É espiritual e é financeira. A sua relação com o dinheiro muda. Zaqueu repara o dano que ele causou com a sua existência inteira de ganância e avareza. E ele reconcilia-se financeiramente com Deus Santo. Isso é maravilhoso. Ele escolheu seguir um novo caminho, o caminho de Deus. Daquele dia em diante, Zaqueu se reconciliaria com Deus, tanto em termos espirituais quanto financeiros. E pode parecer uma coisa muito louca, porque a gente costuma departamentalizar. Deixar nossas vidas em departamentos. Né? Ah, Deus pode operar aqui no espiritual. Não, mas o financeiro deixa que eu cuido. Né? Não precisa ver, né? Deus fica aí, nós fica aqui e está tudo bem. Mas se a gente olhar as Escrituras, a gente vai ver que para Deus não existe departamentos na nossa vida. Toda a nossa vida precisa estar entregue ao Senhor. E é isso que eu gostaria de trazer aqui para a nossa reflexão quando a gente pensa em reconciliação espiritual e financeira. O dinheiro precisa ocupar o lugar apropriado na nossa vida, porque senão ele vai ocupar o lugar de Deus. E vai fazer com que a gente viva desesperado, ansioso, de forma insana, muitas vezes. E por isso que a gente olha para o mundo e às vezes pensa, mas esses crentes que deviam dar testemunho não dão, porque eu estou falando do dinheiro, mas existem outras coisas que as pessoas colocam no lugar de Deus. Algumas colocam poder, outras colocam sexo, outras colocam controle, que também é uma forma de poder, e outras colocam dinheiro. O fato é que a gente precisa passar pela reconciliação também nas nossas finanças com Deus. Quando Cristo nos redimiu, Ele nos chamou para sermos filhos e filhas do Senhor. Quando Ele perdoou os nossos pecados, a nossa dívida, o nosso débito moral com Deus, né, pago na cruz, nós somos espiritualmente reconciliados e nós não temos problema com isso. Essa transformação interior é a mais importante de qualquer um de nós. Não estou descartando ela, por favor. Mas o fato é que todas as vezes que nós passamos por essa reconciliação espiritual, nós também precisamos passar pela reconciliação emocional, moral, relacional e também financeira. É um grande desafio, porque tudo no nosso ser precisa passar pelos olhos e, consequentemente, pela transformação de Jesus. Olhar com os olhos de Jesus também para a nossa vida financeira. Porque se você olhar realmente para a nossa conversão, Deus destrói o poder de todas essas coisas na nossa vida. E assim que tem que ser. O amor dele nos purifica da vergonha, do medo, de tudo aquilo que causa ansiedade, vergonha na nossa vida. E o dinheiro também é uma delas.
Como eu já falei, onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, já afirma Jesus. Ou seja, não é apenas a nossa alma, que a gente costuma separar também, né? Ai, a nossa alma. Mas o fato é que nós somos seres integrais. Eu sempre falo nas aulas, já falei em escola bíblica, estudo, uma alma sem corpo é assombração. E o corpo sem alma é defunto. Então a gente está junto, né? A nossa alma, o nosso corpo, quem nós somos, aquilo que Deus deu para a gente cuidar, está relacionado também à nossa espiritualidade, a um relacionamento verdadeiro com Jesus, a transformação também que Jesus pode dar, porque é o Espírito Santo quem efetua em nós o que? O crer e o realizar. O purificar, o transformar a vergonha em culpa dos desastres financeiros que a gente fez ou ainda faz. Porque eu falo a gente assim, de forma geral, porque todos nós já erramos. E talvez um dia vamos errar, né? A gente pensa, que bom que nesse momento a gente possa ter, por exemplo, uma vida financeira que reflita uma vida espiritual equilibrada, mas nem sempre isso é verdade. O fato é que quando a gente estuda as escrituras, e aqui eu vou falar muito por cima, quando a gente pensa em reconciliação financeira, a gente poderia ter 5 princípios chaves para formar a base da nossa reconciliação financeira com Deus também. A primeira coisa que você tem que ter para você é que tudo que você tem vem de Deus. Ele quem dá o respirar, a força para o trabalho, capacidade de executar, tudo. Porque eu já passei por essa arrogância de achar assim, o que Deus me deu, eu que trabalhei para ter. Isso é pecado diante do Senhor, porque até o trabalho, a capacidade para o trabalho é Ele quem nos dá. A inteligência, as pessoas que Ele coloca à nossa volta, sejam elas boas ou más, não vou entrar no mérito, mas através delas também que nós chegamos à maturidade, as dificuldades que nós atravessamos. Então nós precisamos ter a humildade de saber quem é Deus, tudo vem de Deus. O segundo princípio, a gente precisa aprender a viver com alegria com a atual provisão que Deus nos dá. Sabe, porque a gente tem uma tendência, e aí eu falo a gente de forma geral, a querer viver além do que a gente tem. Não é errado ter ambição de buscar ganhar mais, de buscar ter um bom trabalho, não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, você ganha 2.500, mas você gasta 3.000, uma hora a conta não fecha. Estou querendo viver além da provisão. E eu preciso aprender a viver com menos. Por quê? Porque um terceiro princípio é honrar a Deus, dedicando uma parte dos nossos ganhos para os seus propósitos no mundo. E aí, se você pensar em dízimo, a gente pensa em 10%. E aí eu gostaria de trazer um outro princípio, que é separar uma parcela da sua renda para uma conta poupança, para emergência. E para a oportunidade de contribuir para a sua aposentadoria. Pense em mais 10%. Então vamos pensar, 10% para as coisas que Deus quer fazer através da obra da igreja onde eu estou, 10% para a aposentadoria. Quanto que ficou? 80%. E aí dentro desses 80% você pode pegar, assistir no YouTube, coisas de finanças. Mariana, Matheus, eu sempre vejo lá compartilhando coisas desse tipo, com certeza pode indicar pra gente vários sites que vão ensinar, você tem que 30% para isso, 20% para aquilo, assim, você tem que pensar que você tem 80%. Só que esses 80%, quando você se coloca diante do Senhor, e aí eu trago o quinto princípio, que é viver cada dia com os ouvidos voltados para o céu, ávido por atender a qualquer sussurro de Deus relacionado aos seus recursos. Você vai aprender que esse 80%, que no começo pode ser difícil de andar e pensar nesses 80%. Mas depois que você aprende a caminhar, você vai ver que esses 80% com Deus é muito mais que 100%. É muito mais que suficiente. E você vai aprender com o tempo que quando Deus te chama para ajudar outras pessoas, esses 80% é mais que suficiente.
Você vai permitir o que? Abençoar outras vidas, abençoar outros ministérios, fazer a obra de Deus. Então, assim, quando a gente pensa em finanças, isso aqui é só, gente, é só o raso. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, porque eu estou aprendendo tudo isso também, tá? Em 39 anos de vida, eu posso dizer que eu tive pouca educação financeira na infância, praticamente nenhuma. Eu só lembro da minha mãe dizendo que ela tinha que zelar pelo nome, né? Nunca ficar com o nome sujo. Isso era uma coisa que eu... Mas nunca tive aquela educação financeira, e muitos de nós não tivemos. Não é uma cultura no Brasil, é algo novo para a gente. E tudo bem que a nossa geração possa aprender a lidar melhor com o dinheiro, né? E que a gente possa começar do jeito que a gente está hoje. Talvez a gente precise olhar para a nossa realidade hoje e descobrir que a gente está, olha, eu estou endividado. Eu não sei como eu vou comprar um almoço. Talvez você precise colocar diante de Senhor, como eu faço para mudar essa realidade? Talvez você precise buscar ajuda. Pessoas que tenham recursos ou então renegociar essas dívidas, talvez, cortar os cartões de crédito, não sei. Cada um de nós está num momento diferente financeiramente falando. Mas o fato é que a gente precisa ter em vista que quando a gente compreende que nós precisamos muitas vezes ter uma reconciliação financeira com Deus, você começa a criar uma margem financeira que vai ajudar você a simplificar a sua vida. E você vai poder glorificar a Deus em tudo, inclusive com o seu dinheiro. Não só porque você vai ter a paz de... Olha, eu quero ajudar, não quero só dar 10%. Eu amo esse lugar, eu quero dar oferta, eu quero proporcionar que outras pessoas possam estudar, que outras pessoas possam conhecer esse evangelho. A gente pode ir além. E também a gente pode dar bom testemunho. A gente pode ser aquela pessoa da família que tem a vida organizada. E que quando alguém está com problema, sabe onde ir. Porque sabe que aquela pessoa administra bem os recursos que Deus deu para ela. Né? Você vê como que é um negócio bem mais amplo do que a gente pensa? Não é só viver bem com o que a gente tem, aprender a viver com a provisão que Deus nos dá, mas é administrar bem isso. E para finalizar, eu queria trazer a memória aqui, muito provavelmente eu falei da canção, né, que diz como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Eu não vou trazer aqui as questões teológicas dessa canção, que tem várias. Mas eu gostaria que quando você ouvisse essa canção, você lembrasse sempre disso. Que esse Zaqueu não é só uma questão espiritual. Ele precisa de Deus, precisa, eu também, né? A canção diz que ele é pequeno demais, me dá a tua paz, eu largo tudo para te servir. O texto não disse que Zaqueu largou tudo para seguir Jesus. Diz? Mas diz que ele o quê? Transformou a sua vida quando ele encontrou com Jesus. E que a gente possa ser transformado. Eu gostaria que você, quando ouvisse, você pensasse nisso. Começasse a partir desses princípios que eu falei aqui para você. Que você busque ajuda, que você busque cursos de finanças. Né? Que Deus ajude você a simplificar a sua vida conforme o propósito que Ele te chamou, aonde você está. Para que você possa testemunhar do que Deus tem feito nos seus entraves financeiros. Então não se esqueça, Deus não libertou a gente do pecado para deixar a gente a viver na escravidão da vida pelo resto da vida. Que seria uma coisa meio estranha, né? Eu sou liberto do pecado, mas eu sou escravo da dívida, do credor, daquele que está lá todo dia me ligando. Viver, ser livre, conforme Deus quer, isso sim é uma vida simplificada. E Deus quer que você experimente o privilégio de usar os seus recursos no reino. Quando eu falo no reino, não é para trazer o dinheiro aqui, é como eu falei no início, é no reino, onde arde seu coração, que Deus te chama para fazer. É nessa obra, às vezes a gente vê na internet alguma coisa e fala assim, nossa, como eu poderia fazer parte? Às vezes é com o meu tempo, não necessariamente com o meu dinheiro. Porque a gente pensa que finanças é só dinheiro, mas envolve como a gente investe o nosso tempo também. Então, felicidade, se você pensar, né? Porque às vezes alguém diz assim, mas o dinheiro não traz felicidade, mas ajuda a buscar.
Já ouvi muito isso. Mas eu queria lembrar você que ter mais dinheiro não corresponde a mais felicidade. Veja Zaqueu. Felicidade é a gente confiar que Deus vai prover tudo aquilo que a gente precisar, em qualquer momento da nossa vida. Seja a gente estar financeiramente bem ou não. Porque as coisas vão mudar. Complicações acontecem, a gente muda de emprego, o clima econômico fica mal, de repente o dinheiro que eu tinha não dá para comprar a mesma coisa que o mês passado. A inflação acontece, decisões que você toma, decisões que outros tomam, decisões que o governo toma, tudo isso pode influenciar suas finanças, para bom ou para mal. Né? Então, tudo isso pode oscilar, tenha essa consciência. Mas o Deus que provê tudo o que você precisa, esse não oscila. Esse vai sempre estar com você, todos os dias da sua vida. Então confie, deixe Ele também trabalhar nas suas finanças. Isso eu falo para mim também, nas minhas, em todos os sentidos, porque é um aprendizado, é um passinho de cada vez. Que a gente possa realmente se deixar ser transformado pelo Deus que é dono de tudo, inclusive do ouro e da prata. Que Deus assim nos ajude, que Ele possa dar para a gente plena reconciliação, espiritual e financeira também. Amém? E nesse sentido, nós vamos louvar ao Senhor. Nós vamos cantar nessa hora no nosso ofertório. Os irmãos que aqui estão, nós não estamos colocando gasofilácio aqui na frente para evitar aglomeração. Você pode no final do culto deixar o seu dízimo, a sua oferta lá no fundo. Quem nos assiste, nós vamos colocar aí o nosso Pix, né? Que o seu coração esteja empenhado também no trabalho, a obra do Senhor. E vamos louvar, vamos agradecer por tudo que Ele fez, faz e ainda fará na nossa vida. Vamos cantar, vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor nessa hora.
Obrigada, Senhor, porque com a Tua graça, com o Teu perdão, podemos confiar que entraremos na Tua presença e viveremos com o Senhor para sempre. Dá-nos que essa vida aqui vivida seja, ó Pai, um espelho daquilo que ainda nós viveremos contigo. Enquanto esse dia não vem, diante das dificuldades, das incertezas, pedimos, ó Pai, seja conosco, fortalece a nossa vida e a nossa caminhada de fé. Amém. Que nós possamos, ó Deus, através das nossas práticas aqui apresentadas nessa manhã, Senhor, que nós possamos dominar as nossas finanças, Senhor. Nós queremos deixar de nos sentirmos sufocados, de estarmos, para podermos estar, Senhor, sob o controle. Nós queremos também o nosso bolso convertido a Ti, Senhor. Amém. Que o nosso coração esteja, Pai, no lugar certo, que é em Ti. Que o Senhor seja o nosso tesouro, a nossa confiança, Pai. Ajuda-nos a entender e a plantar no nosso coração, Senhor, a certeza que nós temos em Ti, da alegria, da provisão sobre as nossas vidas, ó Pai. Que nós não ajuntemos demais, que nós não estejamos preocupados quando nós estivermos de menos, mas que em Ti nós possamos viver alegres e felizes em toda e qualquer situação. Amém. Pai, ensina-nos, dá-nos sabedoria, Senhor, para poupar, para emergências, para, Deus, ofertar nesse reino, Pai, nessa obra com alegria através dos nossos dízimos e ofertas. Que a gente possa ter um pensamento voltado para o futuro também, para o nosso momento de aposentadoria, ou mesmo de emergências. Que os nossos ouvidos estejam voltados para o céu também. Amém. Ávidos por atender os Teus sussurros, Pai, em relação às nossas finanças. Amém. Nós oramos nessa hora também, Senhor, por todos aqueles que enviaram pedidos de oração. Clamamos a Ti que o Senhor venha sobre a nossa comunidade, sobre, Deus, as nossas necessidades que vão além também, Senhor, das espirituais e das financeiras, que diz respeito, Pai, à nossa saúde física, à nossa saúde emocional, aos nossos relacionamentos. Pai, em nome de Jesus, vem com cura, vem com restauração. Pai, que nós possamos ser aqueles que promovam justiça, paz, vida digna, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos também pelos nossos idosos, seja com a Dona Heloína, com o Seu Pedro, Senhor. Pedimos pela saúde, Pai, daqueles que estiveram com o Covid. O Senhor sabe que várias sequelas ainda estão sobre os nossos corpos. Por isso nós pedimos, ó Pai, vem restaura a nossa saúde física nessa hora. Pedimos, Pai, por todos aqueles e aquelas que aqui não puderam estar, mas que estão conosco engajados no crescimento do Teu reino. Abençoa e fortalece cada uma dessas pessoas, ó Deus. Pedimos também, Senhor, envia trabalhadores para essa obra. Amém. Tempo urge, nós necessitamos, ó Pai, os campos estão brancos, por isso envia trabalhadores para a Tua seara, Senhor. Pai, nós colocamos diante de Ti nessa hora também os nossos parceiros, clamamos as Tuas bênçãos sobre a Catedral Evangélica, sobre a Igreja de Araraquara, que completa mais um aniversário, Senhor, nesse mês de fevereiro. Pedimos a Deus pelos nossos pastores, seja com o Reverendo Andrés, com o Reverendo Valdinei, e também sobre a minha vida, Senhor. Amém. Pedimos pela Secretaria de Evangelização, abençoa o Reverendo Caio, o Reverendo Jonas, Pai. E tudo mais que aqui não verbalizamos, mas que o Senhor sonda e conhece o coração de cada um aqui. Nós entregamos a Ti nessa hora, através da oração que o Teu Filho nos ensinou, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre.
Amém. Amém.